Dando continuidade à nossa série dos ateliês, hoje eu vou te mostrar a casa do Mano Penalva. No Open House anterior eu te mostrei o ateliê propriamente dito, né? Mas você vai ver que a casa é uma extensão da linguagem dele, das escolhas, enfim, tá espetacular. Fora o que, eu tô chamando de casa, mas na verdade é um apartamento, porque é um apartamento térreo. Você vai ver, é interessantíssimo, o prédio é espetacular, enfim, você vai adorar. Eu passava aqui e falava assim, cara, esse prédio é muito maravilhoso, assim, pelas soluções arquitetônicas, assim, de forma e paleta. E falei assim, um dia eu vou morar aqui. E aí também tinha outra coisa que me fascinava, que era o fato de ter esse pátio, né, assim, esses pilotis e esses pátios com esse jardim. Então isso era uma coisa que me fascinava muito. E aí eu comecei a procurar mais sobre o prédio, aí descobri que é um projeto do Luciano Korngold, que é um projeto assim que tem uma coisa interessante, que o Luciano foi contratado por um grupo que não estava com tanta grana, porque já tinha comprado o terreno, e aí tinha sido um valor alto. É um terreno grande. É um terreno grande, assim, são 160 apartamentos. E aí o Luciano já tinha uma experiência meio de guerra, né, assim, de fazer muito com pouco, né? Então, de certa forma, é um prédio que sobe, assim, robusto, né? Mas com soluções muito simples. Então, assim, é o tijolinho, né? Tem essa estrutura, esse relevo na fachada que é como se fosse uma forma de telha, né? Nossa, mano, ele é lindo, hein? E aí tem esse jardim, assim, também que me interessa muito, né? Essa área comum aqui, generosa, né? Generosa, que é muito difícil hoje nos prédios, né? Assim, e também, assim, os materiais, são todos materiais muito... É isso, é pedra, é tijolo, né? É tudo muito simples, mas também, de certa forma, muito robusto, né? Assim, sei lá, quando eu falo robusto, é no sentido, assim... Verdadeiro, né? E aí, há 3 anos, eu vi um anúncio e aí terminou o que aconteceu. Eu vim pra cá e aí eu falei assim, eu vou entrar no apartamento. Mas aí eu comecei a falar assim, será que eu faço uma reforma? Será que eu não faço? E aí eu fiz uma pequena reforma, né, quem assinou a parte da cozinha foi o Estúdio Gaibola. Que eles são incríveis, eu acompanho o trabalho deles. A coisa que me fascinava também era o fato de, na fachada do edifício, ter esses 2 altorrelevos do Bruno George. Mas quando eu soube a história, se tornou ainda mais interessante, porque foi o seguinte, eles tinham essa coisa de que precisavam economizar, assim, que não estava com tanta grana para construir o prédio, então economizaram bastante, né? Mas no final da obra sobrou dinheiro. Então o Luciano convenceu o grupo, né, a colocar na fachada do prédio esses 2 altorrelevos do Bruno George. Quer dizer, é bem simbólico isso, né? As opções, ou vai pro meu bolso ou vai pra fachada. Total, super. E aí eu acho que tem essa coisa Maravilhoso. Sei lá, que é muito bonito, né? Que é um pouco do que eu acredito do que é arte, né? Assim... a gente vê aquilo todos os dias, mas parece que nos muda e parece que muda o nosso olhar também para o trabalho em si, mas também o nosso olhar para as outras coisas da vida, né? Ai, mano, que delícia! Tem essa parte assim que é muito... Porque assim, eu sou desse tipo de pessoa, por isso que eu gosto do seu conteúdo e de tantos outros arquitetos e pessoas que trabalham nesse lugar. Eu sou desse tipo de pessoa, assim, que às vezes eu fico entrando no Airbnb, assim, para ver a casa das pessoas, né? E aí tem esse jardim aqui, né, assim, com essas árvores com copas altas, né? Que de certa forma é quase que também um respiro, assim, para viver na cidade. Sabe por que tem aquela bola ali? É uma luminária. É uma luminária. Aquela bola ali. É uma luminária, mas assim, é interessante porque, sei lá, à noite, né, ela parece quase que uma lua. Então, assim, parece que todo dia tem lua ali. Gente, mano, eu fiquei assim, apaixonada.
Ah, já tô vendo. Aqui, olha, nesse verde selador, que lindo! Ai, mano, olha, é uma tristeza a Vidrotil ter fechado, né? Não, mas eu tô no processo de convencer o prédio, assim, para restaurar esse também, né? Assim, a gente tá muito numa negociação, e tem pessoas que moram nesse edifício que tá muito interessada também nessa arquitetura, né, assim, em preservar. Então, desde que eu entrei aqui também, tipo, há algumas conversas para formar um grupo para preservar ao máximo, né, assim, para que esse prédio fique intacto. Intacto, né, assim. Olha a porta aqui. Esse desenho lindo. Não, depois eu posso mostrar a de serviço, né? Também, assim, foi tudo projetado, né, assim, as portas. A composição dos tijolinhos, por exemplo, dos corredores. Olha aqui ele saindo, gente! E aí quando é para a área externa, eles são vazados. Então, assim, são soluções são materiais, de certa forma, simples, né? Mas feito com muito zelo, né? Assim, que, de certa forma, confere, sei lá, um pensamento de luz, né? Assim, mesmo essa parede aqui de blocos de vidro, então, que entram iluminação aqui nessa área comum. Não, você ainda conseguiu o térreo. Então, a coisa do térreo, né, que eu brinco que é quase que morar numa casa, né? Mano, que delícia! É morar numa casa... Gente, você mora numa casa! Só que dentro de um prédio que tem essa coisa, como eu viajo bastante, é isso, essa segurança de morar num prédio e sei lá, fechar a porta e aí eu posso ir. Você conseguiu o melhor apartamento. Bom, aqui é... Me conta Quero saber das obras, das intervenções arquitetônicas. Bom, foi uma reforminha muito pequena, né? Assim, foi uma reforma para entrar, né? Assim, sobretudo para tornar meio que sala e cozinha um ambiente só, porque eu gosto muito de receber os meus amigos, assim, gosto desse lugar da cozinha, né? Assim, então essa cozinha que se estende um pouco para a sala, né? Que se estende para a sala. Então, essa foi a principal modificação e quase a única que a gente fez, né? Que foi arrancar essa parede. Aqui tinha um quarto e um banheiro, né? E aí a gente eliminou toda essa parte de quarto e banheiro e ampliou, né? Assim, tirou essa parede aqui que unia. Para ficar uma coisa só. E aí tinha um desafio também, né, que eu queria muito colocar esse trabalho da Mariela Scafati, é uma artista da Argentina e foi um dos primeiros trabalhos assim que compõem minha coleção. É um trabalho que eu ainda não consigo mostrar ele todo, porque é um trabalho que é composto por 36 cartazes, né? E essas frases, ela tira de troca de mensagens entre amigos de Buenos Aires, da Argentina, com a Espanha, né? E quando ela leva para os cartazes, né, assim, ganha uma potência, né? Então, assim, agressivamente não violento, né? Eu me conectei recentemente para me desconectar. Né? Eu adoro essa. Te pienso un ratito, né? Assim, são coisas muito lindas, né? Assim, que no meio do texto geral, assim, de troca de mensagens pode passar desapercebido. E eu acho que quando ela traz para cá ganha um poder, uma força, assim, uma força, né? Eu como artista ter essa possibilidade de formar uma coleção em que são de trabalho, sobretudo, assim, quase a maioria dos trabalhos, eles são formados por trabalhos de amigos da minha geração. Né? Tem de outras gerações, tem de artistas que já é um pouco mais consagrado, mas essa possibilidade da troca, né, seja de trabalho em si, ou o fato desses trabalhos habitarem a minha casa, eu acho que é um grande... uma coisa assim que eu gosto inclusive de falar, né? Porque às vezes as pessoas têm o estigma de que assim, para você ter uma coleção de arte precisa de muito dinheiro, e não necessariamente muito dinheiro.
sabe assim? No meu caso, bom você falar a isso, partir mano. de trocas, mas assim, tem trabalhos de todos os valores, né? E assim, você pode contratar pessoas que possam te auxiliar nisso, mas eu também confio muito no que você gosta, né? Assim, no que você acha que vai fazer parte da sua vida, né? Assim, que não seja uma compra pensando em valorização ou algo assim, né? Mas que seja uma compra afetiva, né? Que traga alguma coisa, sobretudo nas coleções quando você convive com esses trabalhos diariamente, né? Então, bom, quase todas as paredes têm coisas, né? Assim, eu gostaria de ter um pouco mais de parede para colocar outros trabalhos. Como eu ainda não tenho, né, eu vou às vezes reorganizando. Onde que ficam as outras? Aqui, por exemplo, as que compõem os outros ela na totalidade, os posters. Então, fica guardado no ateliê, né, assim, no storage no ateliê. E tem outros trabalhos que também não tem parede suficiente. Não cabe aqui ainda. Mas assim, só para mencionar, né, assim, alguns artistas que fazem parte, então assim, Marina Voisky, Marcelo Pacheco, Aurelino, o Aprígio, né, a Mari Rá, a Paula Siebra, a Adriana Moreno, a Marie Hazard, que foi uma das artistas que passou pelo ateliê, tipo em residência também. Aqui tem Carol Colicchio, Paula Siebra também, Rodolfo Pitarello, Estevão. Essa de quem que é? Essa é da Carol Colicchio, essa escultura. A Carol tem essa pesquisa, né, assim, que investiga quase uma ideia de endo e exoesqueleto, né, assim, e aí ela vai compondo e formando essas esculturas, né, assim, que tangencia muito o lugar entre o utilitário, mas aí sai do utilitário porque, na verdade, ele não é um vaso de flor, ele não é um pote de água, né? Então, assim, eu acho isso muito bonito. Aqui Rodolfo Pitarello, Estevão Pelle. A Paula Siebra foi um trabalho que eu adquiri, assim, pensando muito em começar uma coleção para minha filha, né? Assim, foi o primeiro trabalho que eu adquiri para pensando nela, né? Assim, justamente nesse lugar de formação de um pensamento, né, estético, né? Assim, esse é do Rodrigo Sassi, que também é um amigo. Então, assim, de certa forma, uma coleção muito, assim, que eu vou estabelecendo algumas vizinhanças, né, entre esses trabalhos, porque eu acho que expor, né, assim, dispor, né, os trabalhos na casa é estabelecer um tipo de vizinhança entre eles, né, que de certa forma um vai colaborando com o outro. E ao longo dessa trajetória, sobretudo na minha vinda para São Paulo, né, poder conhecer também artistas que eu admiro muito, né, assim, então, e ter trabalhos deles na minha casa, assim, como Cláudio Cretti, assim, que é um artista que eu gosto muito e um amigo, né, assim, Sérgio Sista, esse trabalho aqui também na entrada. Nossa, lindo, né? Acho que tem um pouquinho de tudo, assim, tem um pouquinho de santos e de coisas que eu vou adquirindo assim nessas viagens ali, sobretudo a figura de Cosme Damião, que aparece mais de uma vez. Mas assim, me interessa muito também, por exemplo, esses objetos que eu vou encontrando nas viagens. Por exemplo, isso aqui é um... Nossa, o que... Então, como se fosse um batedor de chocolate. Mentira! E aí você faz assim, e aí o chocolate... Isso aqui é um objeto encontrado do México, né? Essa peça aqui também trouxe recentemente do México, é de um super designer amigo, assim, o Fabian Capello. São funis? O que é? Isso aqui é um tipo de artesania que tem no México, sobretudo em Guadalajara, que é
Lá, o ralato, é folha de lata, Tá. né? Mas assim, aqui eu acho que no Brasil a gente chama, sei lá, de latão. Né? Assim. Pode ser. Porque parece aquele mesmo elemento que tem em cozinha, né, industrial. Mas é justamente isso. A pesquisa dele vai para esse lugar e meio que fazer essas traduções, né, entre o cotidiano popular, e ele vai atribuindo novos desenhos para essas peças. Mas já que a gente falou disso, aqui tem, eu acho que o último trabalho que chegou aqui, né, que são essas duas esculturas da Lídia Lisboa, que são esses dois cupinzeiros aí, feitos de barro. O cupinzeiro é uma coisa que me hipnotiza um pouco. Porque ele é aberto. Uma vez eu vi, quando era pequena, eu vi um aberto, eu fiquei tão impressionada com aquela megalópole que tem lá dentro, né? Mano, e os banquinhos? Então, essa é uma parte importante, assim, daqui de casa, e que eu tenho que começar a ter cuidado já, porque eu também não tenho mais espaço para colocar. Eu tô vendo que tem um escondido aqui embaixo. Isso aí já porque já não cabe. Então, assim, e o mais lindo dos banquinhos é que cada um tem uma história, né, de como eu consegui, ou de onde ele veio. Esse é do Mercado São Pedro de Recife. Olha. Mano, mas como que você traz? Na mala. Assim, ou eu empacoto e coloco na mala, ou eu faço uma outra caixa e despacho. Né? Aqui tem um conjunto assim, de alguns outros banquinhos. Gente, esse daqui é uma de metal. Nossa! Ele tem uma coisa... Esse eu acabei de trazer. Esses 4, inclusive. Da Ilha aqui. do Ferro? Não, esses vieram agora de Belém do Pará. Tá bom. Eu passei agora uma temporada em Belém e esses 4 vieram de lá, assim. E aí é muito curioso, porque às vezes eu estou negociando esses banquinhos, e aí... A pessoa que tem um banquinho fala assim, não, mas ele não está nem funcionando, ele está meio quebrado, a gente já remendou. E aí eu falo assim, é isso que me interessa, né? Assim, esse, né? Esse, por exemplo, ele, sei lá, ele tá cheio de remendo, ele não está tão firme, né? Mas é isso, ele tem uma biografia, né? Assim, ele tem uma certa materialidade que só o tempo pode conferir, né, assim, para chegar nessa coloração. Sei lá, se você tentar fazer um desse para chegar nessa cor, assim, você não consegue. Impossível, né? Assim, precisa de tempo, precisa de machucado, precisa de uso para chegar nisso daqui, né? Então é algo que eu valorizo muito, assim. E aqui tem uma seleção, assim, de banquinhos, mas eu ia te mostrar um pouco até, esse conjunto de coisas que eu também vou trazendo. Isso aqui são tudo meio bucha, sei lá, vai de bucha até... Olha essa que linda. Gente, mano, que lindo! É meio que um crochê. É inacreditável isso. Não, e aí eu vejo isso, assim, eu falo assim, não posso não ter isso. Não, assim. não dá. Agora, que riqueza quem toma banho com uma dessas todos os dias. É muito chique mais isso. Olha isso, a qualidade do bordado, né, assim, da trama, né. E, por exemplo, é quase o mesmo, mas só que já muda bastante. Olha. Né? E elas são da onde? Daqui? Essas são do México. Mexicanas. Aqui aqui é um trabalho meu, né, da série Costales, que eu te apresentei e mostrei também no ateliê. E aqui tem 2 trabalhos assim que eu gosto muito. Esse é da Mônica Barqui, uma artista carioca, em que ela desenvolve essas padronagens para essas bobinas, né? Essas são aquelas bobinas de embalagem antigas. Linda, por sinal, né? E esse é chup-chup, né? Diversão do povo. Mamulengo. Então ela desenvolve os desenhos, né? Olha. Ela desenvolve... E eu acho linda essa coisa meio que é vendido por metro, sabe? Assim, lindo. Tem uma coisa, sei lá, de uma memória mesmo, assim, muito... Que a gente já nem vê mais tanto essas bobinas desse papel rosado, né? Assim, ele foi meio que se perdendo. E esse trabalho que é do Antônio Caro,
que é um artista colombiano que infelizmente faleceu recentemente, e eu adoro esse especificamente, que é Todo Está Muy Caro, né? E aí a assinatura dele aqui, né, ao lado, Caro es un barato, né? Assim, então era um artista conceitual, né? Assim, que também trabalha muito com a palavra, né? E eu acho que tem vários trabalhos assim na minha coleção que permeiam, que perpassam essa coisa da palavra, né? Esse da Mariela Scafati, esse da Mônica Barqui, esse do Antônio Caro, ou mesmo esse meu, né, da série Costales, em que esses sacos de açúcar são transformados em pinturas abstratas, em que a palavra vai sumindo, né? Assim, a palavra vai se mesclando, né, a partir de um processo de trama, né, de plissamento. Esse é um trabalho do Caio Marcolini, um artista carioca que passou uma temporada agora em Portugal, mas agora está aqui de volta também. Do que é? É cobre? É fio de... eu não sei, eu acho que é de latão, né, assim. Nossa, punk, né? Trabalhar assim com... Lindo, né? E é bonito, né, assim, esse efeito, esse assim, efeito, né? Olha. Bom, aqui tem mais alguns trabalhos, né? Esse conjunto de mãos do Moisés Patrício, né? Eu conheci o Moisés numa exposição minha, isso em 2000 e, se não me engano, em 2012. E logo um tempo depois ele falou assim, mano, eu fiz um trabalho pensando em você, né? Que é esse daqui. Porque na verdade era uma casa que eu tinha feito inteira de tubo, né? E aí ele fez esse trabalho e aí eu comecei a ter algumas outras mãos, né, dele. Lindo isso. É uma pessoa que eu considero muito, gosto muito. Esse é do David Jesus Nascimento, né, que tem toda essa pesquisa, essa investigação sobre as carrancas, né, assim, o lado do fazer das carrancas. Ele vem de uma família que produz, né, e esse universo também do Rio, né. Esse é um amigo fotógrafo baiano, chama Vinícius Xavier, e ele desenvolve, o nome dessa série chama Lebara, e ele desenvolve essa série na Feira de São Joaquim, lá em Salvador. Então são as entidades fotografadas por ele em uma certa performance, né? Olha. Bom, aqui tem outros trabalhos em que eu fico nessa alternância, né? Assim, a hora tá aqui no quarto, a hora tá na sala, e também outros artistas, Cláudio Crete, Mari Rá, Fabiana Preti, Paula Siebra, esse da Mari Rá que eu adoro. Esse da Paula Siebra já é para Maria? Esses da Paula eu adquiri todos pensando na coleção dela. Aqui tem Mari Rá, aqui tem um artista mexicano que faz parte da minha galeria também no México. Mano, o que é? Que ele tem uma textura de... Isso é muito interessante. Essas pinturas que ele desenvolve são feitas com medicamentos, né? São todos medicamentos prensados, né? Assim. E ele mistura com tinta e ele começa a desenvolver essas pinturas abstratas a partir dessa materialidade, né? Assim que chega. Bom, aqui tem alguns... o Parga. O Parga, que eu gosto muito, assim, dos trabalhos. Esse aqui foi o primeiro, aí depois vieram esses. Ah, que bom! Agora que eu tô vendo esses menores, olha. Aí aqui tem alguns trabalhos da Rochinha, né, que vive na Ilha do Ferro também, próximo da Ilha do Ferro, né. E nessa minha última viagem para a Ilha do Ferro, eu adquiri esse daqui, que é um dos
poucos, se não for o único trabalho que ela fez em pedra. Olha! Né? E é muito bonito, assim, muito representativo esse trabalho, que o macaco está quebrando o coquinho. E a Roxinha, o primeiro trabalho dela foi como... Ela quebrava pedra, né? Assim, ela extraía pedra, né? E esse foi um trabalho que eu adquiri recentemente na visita na casa dela, na Casa Ateliê, lá na Ilha do Ferro. Bom, aí aqui tem Nino Kais, Célio Braga, que está com a exposição agora no Massapê, Mari Rá também, Raeb, Paulo Lobo, e aqui é mais randomizado, né? Assim, tipo, mais shuffle. Porque é isso, eu vou trocando um pouco... Não, e aqui você também tem, você tem espaço, né? Deve dar uma tranquilidade. Para colocar, né? Assim, e também segue meio essa lógica de nuvem, né? Assim, não tem tanto um pensamento das alturas, assim, é uma lógica um pouco mais... solta, né? Mais solta, mais de... Esse trabalho do Cláudio Crete eu gosto bastante, assim, também. Porque é um desenho pintado, mas que termina aparecendo muito nas esculturas que ele faz, em que as pessoas conhecem mais. Eu gosto muito, assim, desse desenho. Aqui tem mais alguns trabalhos. Aqui é o teu quarto? Aqui é meu quarto. Aqui é meu quarto. Que tem uns trabalhos da Adriana Moreno, que também tem um na sala, Gabriel Torgler, e aqui o João Trevisan. E eu gosto muito, assim, dessa, sei lá, aqui tem um espelho década de 60, mas ao mesmo tempo tem esse banquinho que eu acabei de trazer da Ilha do Ferro, né? Com o trabalho de arte contemporânea. Então, assim, eu acho que tudo se encaixa, né? Essa assim, mistura vai formando um pouco um lugar que me interessa, né? Assim, e não sei, eu acho que é isso que vai me deixando me sentir em casa, né? Aterrado, assim, né? Aterrado, né? Assim, sabe, assim, essa vontade de voltar para casa para ver de alguma forma essas coisas em harmonia, né? Assim, ou então com novos olhares, né? Assim, é meio que uma troca, né? Assim, parece que me dá a possibilidade de vê-las de forma diferente, né? Assim, então acho que isso que é potente e que é bonito, né? Bom, essa é minha casita. Mano, a casa assim que eu me sinto. E aí tem uma coisa, sei lá, por exemplo, eu gosto muito de planta, né? Assim, eu já trabalhei com flor, né? Com planta. Com 11 anos, fiquei até pensando nisso. Isso foi o curso de paisagismo, né? Assim, mas com planta, com arranjos de flores, por exemplo, eu trabalhei para me sustentar em Nova York, né? Tempo que eu passei lá. Quanto tempo que foi? Foram espaços de tempo curto, né? Assim, mas eu ia com uma certa frequência, até que em determinado momento eu era chamado para desenvolver coleções de arranjos. Olha! Então eu gosto muito disso, eu cheguei a ter uma floricultura em São Paulo também. Mano, olha! Como é que chamava? Chamava Moustache en Fleur. Eu fui meio que criando, eu brinco que é quase como um jardim de vó, assim. Sei lá, que são uns vasinhos... que você tem aí! Que eu tenho sei lá, num lugar que nem pode ter vaso, mas aí eu deixo essas telas de proteção. Então aqui tá na cozinha, é por isso, pra ela não cair. Pra ela não cair. Eu até pensei, eu falei, por que será que o mano tem? Porque senão o prédio não deixa, sim, né? Sim, colocar os pode vasos ser perigoso, aqui nesse espaço. Mas eu brinco que é um pouco jardim de vó, assim, são meio que... Aqui, sobretudo, são mudinhas que eu vou... sei lá, meio pegando na rua, que vou, sabe, assim, ganhando de um amigo. Tem uma coisa... Mas você cuida bem, porque pra ela ter crescido tudo isso... Não, e ela dá umas flores, essa aqui é aquela flor da cera. Né? Ai, é maravilhosa! Não, e ela já agora vai dar de novo, ó. Aqui tá... Essa já tá um pouco maior. Já ela abre, assim. Ela é hipnotizante, não é? 2 semanas ela vai abrir. Gente. E assim, dá várias vezes ao ano, sabe, assim. Então, desde que eu
botei ela aqui, ela já deu, sei lá, muitas florações. Essa é a flor é a base da flor do lótus. Essa! Né? Ela é linda. Quanto tempo ela dura? Ela não dura muito. Não. Eu vou tentar fazer secar, assim, porque é muito difícil conseguir. Mas olha isso, parece um chuveiro, né? Assim, olha Ai, isso. É lindinho. E ela tem barulhinho, né? É muito maravilhoso. Essa tá com barulhinho ou não? É só quando ela seca? Eu acho que é só quando seca. Ah, só quando seca que solta, né, a sementinha. Eu vou tentar fazer a secagem dela, né? Colocar de cabeça para baixo. Porque é muito difícil conseguir, mesmo seca, assim. Né? E eu acho muito linda, assim. Ela é linda. Assim, muito especial. Esse daqui, que são a cavalinha, né? Eu acho tão lindo isso. Olha. Cavalinha, sei lá, a gente pode desde tomar o chá, né? Mas eu acho a planta a coisa mais linda, assim, porque ela parece um bambuzinho, ela tá entre a ideia do bambuzinho e meio que... como que é o nome? Um papiro também, né? Assim, tem uma coisa meio papiro que eu acho, assim, incrível. Nossa, mano, aqui, olha! Gente, mas você cuida muito bem. Aí é o outro lugar que eu vou colocando os vasinhos, meio jardim de vó, assim, com as mudinhas que eu vou adquirindo. O lavabo é bem pequenininho, mas acho que você tem que entrar sozinha. Ele é inteiro de uma cor. Quer ver? Originalmente aqui seria um segundo banheiro. É um segundo banheiro, então né? Não era. Aqui eu fiz como eu recebo muitos amigos aqui, né, precisava de um outro banheiro. Na verdade, nessa planta desse apartamento, só tinha um banheiro. Então aqui foi construído. Não. Ele construiu antes de você entrar. Já existia, mas só que na planta original desse apartamento só tinha um banheiro. Então esse banheirinho aqui era acoplado, fazia parte daquele outro banheiro. Entendi. Mas tem mais sentido você ter dois. Você vai receber não dava pra ter um só, né? Assim. Então assim, ele ficou bem apertadinho. E sei lá, com soluções muito simples. Eu vou te falar, eu não achei não. Eu visito tanto o apartamento atual, ele é um tamanho padrão de apartamento. E assim, é tudo meio garimpado também, sabe? Esse espelho é lindo, esse espelho veio do Bexiga, essa luminária de um antiquário Domit. Então é um pouco isso, assim, essa mistura, né, assim, entre objetos utilitários, entre coisas que eu vou trazendo das viagens, muito artesanato também, né? Assim, muita coisa encontrada em feira. Mano, obrigada por ter aberto a casa. Eu adorei. Tô muito feliz porque eu te acompanho já há muito tempo. Eu também. E aí adorei. Tem um pouco disso que eu te falo, né? Assim, um pouco de entrar na casa das pessoas e, de alguma forma, é a primeira vez que eu tô abrindo a casa também, assim, para que as pessoas possam entrar um pouco. Mas, sobretudo, para compartilhar um pouco dessa minha paixão, assim, de ter esses trabalhos, né, assim, de amigos, né, que foram uma coleção, de certa forma, que foram construídos, que vem sendo construída, né, assim, a partir de trocas e de afeto. Eu acho que a coleção habita esse lugar também, né, assim, de você pensar algo que vai te trazer alegria, que vai te trazer potência, que vai te trazer questionamento também. E é muito curioso, porque quando a gente começa a dispor isso dentro de casa, essas novas vizinhanças entre os trabalhos parece que vão adquirindo novos significados também. Vão conversando, né? Vão conversando, né? Assim, uma parece que vai puxando outra, né? Pelo tamanho, mas pela materialidade, também pode ser pela materialidade, ou pelo tema também, né? Adorei, obrigada, viu, mano? Maravilha!